A avó, humilhada na prefeitura, mas a justiça reergueu o impossível. Soltem minha neta e eu os farei ver a verdade. Dona Aurora, 70 e poucos anos, voz trêmula mas firme, dirigiu-se ao promotor na prefeitura de Vila Flor. O salão do antigo prédio explodiu em cochichos e risos discretos. Ninguém imaginava que aquela senhora, conhecida por suas receitas e histórias na praça, guardava um segredo que viraria tudo de cabeça para baixo. Eu farei o senhor reerguer essa vila se fizer justiça à minha neta. As palavras de Dona Aurora ecoaram pelo salão da prefeitura. Um prédio antigo onde o cheiro de madeira se misturava ao perfume de jasmim da praça. A sala estava apinhada de moradores, jornalistas e curiosos. Por uma fração de segundo, um silêncio tenso pairou, antes que risadas abafadas e comentários zombeteiros enchessem o ar. Dona Aurora, cabelos brancos em coque, vestido florido, caminhava lentamente, seus sapatos gastos no piso de cimento. Nada em sua aparência frágil demo. Por anos, Dona Aurora havia sido uma força silenciosa, inabalável na comunidade. Sua palavra, seu exemplo, eram pilares. Agora, era publicamente desmoralizada, acusada de má gestão, tudo para que a biblioteca cedesse lugar a um shopping. Senhor promotor, a voz de Dona Aurora soou novamente, mais alta, cortando os risos. Eu sei que o senhor pode trazer a verdade à tona, mas primeiro precisa fazer justiça. Minha neta Lúcia é inocente. A explosão de risos foi ainda mais forte. O vereador Cássio, apoiador do prefeito, gritou com desdém. Ora, Dona Aurora, que história é essa de milagre? Estamos esperando o show. Outros bateram palmas, transformando o momento solene em espetáculo cruel. No banco dos acusados, Lúcia, neta de Dona Aurora, jovem secretária da prefeitura, tinha os olhos mareados e as mãos algemadas. Seus ombros tremiam pela humilhação que sua avó enfrentava. Ela tentou se levantar. Vovó, por favor, não se exponha por minha causa. Mas Dona Aurora não se virou. Continuou caminhando até ficar diante da mesa principal, seus olhos fixos nos olhos frios de Afonso Nunes. Havia algo naquele olhar de avó que incomodava o jovem. Não ingenuidade, mas convicção forjada em décadas de vida e sabedoria. Como ousa? A voz de Afonso cortou o ar. Isto é uma audiência, não um palco. Suas palavras não mudam a lei, senhora. Sua neta será condenada. O advogado da prefeitura, Dr. Roberto, sorriu satisfeito. Havia preparado o caso com provas sólidas contra Lúcia, o bode expiatório perfeito para a demolição da biblioteca e desvio de verbas. Dona Aurora, peço um momento para que retorne aos assentos. Lúcia está apenas assustada, disse Sofia, a jovem advogada de Lúcia, pálida de tensão. Eu não estou assustada. Dona Aurora interrompeu, voz forte. Estou dizendo a verdade. Minha neta é inocente, e o senhor promotor sabe disso. E eu posso provar que a justiça pode ser reerguida aqui. O salão explodiu novamente em risos e comentários cruéis. Coitadinha, perdeu o juízo. Alguém tira essa idosa daqui. Dona Aurora sentiu as lágrimas, mas recusou-se a chorar. Fechou as mãos enrugadas em punhos. Não poderia mostrar fraqueza. Lúcia observava, coração em pedaços. Tudo começou quando, como secretária no setor de licitações, Lúcia encontrou discrepâncias nos fundos da biblioteca. Milhões haviam desaparecido. Registros manipulados, documentos digitais alterados. Tudo apontava para ela. Seu login, suas senhas, suas assinaturas digitais. Impossível contestar. Foi presa na frente de Dona Aurora. A imagem da neta algemada, olhos arregalados, terror estampado, nunca saiu da cabeça da avó. Desde então, Lúcia era uma sombra, sem sorriso, sem sonhos. Na cadeia, ladra da biblioteca, sussurravam. Os guardas olhavam com pena. E agora a avó, enfrentando as autoridades com uma promessa impossível. Afonso Nunes via Dona Aurora com irritação e algo mais.
Ele tinha a vida fácil, o futuro garantido. Senhora Aurora, disse com voz dura, a senhora tem 2 minutos para se sentar ou será retirada. Dona Aurora não se moveu. Não vou sair até que o senhor me escute. Minha neta não roubou nada. Alguém armou para ela e o senhor sabe disso. Doutor Roberto bateu na mesa. Absurdo. Essa idosa atrapalha o processo. Exijo que seja retirada. Mas Dona Aurora, inesperadamente, caminhou até o promotor. Pousou suas mãos enrugadas na beirada da mesa, olhos brilhando com lágrimas contidas. O senhor já foi um jovem sonhador, não foi? Sussurrou. Queria fazer a diferença. Acreditava na verdade. Sabe como é ter um ideal e o mundo querer roubá-lo? Quando ninguém acredita em você, quando já decidiram que é culpado. Afonso sentiu um aperto no peito, lembrando de seu pai, injustiçado. Havia prometido combater a injustiça, mas o sistema o transformara. A burocracia. Um homem que seguia regras sem buscar a verdade real. Eu sei que o senhor ainda pode ser esse idealista. Dona Aurora continuou, lágrimas escorrendo. Não com mentiras, mas com fé, com justiça. Quando o senhor fizer o que é certo, o impossível vai acontecer. Eu prometo. O silêncio no salão mudou. Não era deboche, mas tensão. Lúcia chorava abertamente. Sofia sentiu um arrepio. Dr. Roberto estava nervoso. Afonso Nunes olhou para a senhora. Por anos, ele endurecera o coração, mas algo nela era diferente. Levante-se, ordenou, sem crueldade. Dona Aurora levantou, limpando as lágrimas. Seu corpo tremia, mas não desviou o olhar. A senhora tem 30 segundos, Afonso disse. Voz cansada. Para me convencer a não mandá-la retirar e finalizar esta condenação. 30 segundos. Dona Aurora respirou fundo, olhos fixos nos de Afonso. Senhor promotor, ela começou, voz trêmula mais clara. Meu falecido esposo sempre me ensinou que a verdade deixa rastros, e as mentiras também. Afonso franziu o senho. Explique-se rapidamente. No dia em que acusam minha neta de desviar o dinheiro, ela estava comigo no hospital da Santa Casa. Tive uma crise de pressão. Lúcia ficou a noite inteira ao meu lado. Há registros, câmeras, a enfermeira-chefe, Dona Rosa, nos viu. Como ela poderia manipular documentos se estava segurando minha mão? Um silêncio pesado caiu. Doutor. Roberto sentiu o sangue gelar. Aquela informação não estava nos autos. Promotor, isso é crucial. Sofia levantou. Se a acusada estava no hospital, não poderia ter executado as transações. Objeção, Dr. Roberto gritou. Alegação sem fundamento. Tentativa desesperada de manipular. Afonso ergueu a mão. Silêncio a todos. Olhou para Dona Aurora. Que hospital? Santa Casa de Misericórdia de Vila Flor. Ala feminina. Quarto 12. Madrugada de 15 de maio. Lúcia não soltou minha mão. Li a Bíblia. Dona Rosa comentou a dedicação. Lúcia, imóvel, lágrimas escorrendo. Lembrava-se daquela noite de terror na UTI. E foi quando a acusaram. Afonso virou-se para Dr. Roberto. Verificou o paradeiro da acusada? Dr. Roberto hesitou. Transações feitas com login e senha dela. Presença física não é necessária. Mas quem usou o computador dela? Sofia interveio. Logs mostram acesso físico ao terminal de minha cliente. Alguém estava sentado lá. O salão murmurou. A certeza começava a rachar. Afonso Nunes sentiu algo estranho. Dúvida. Suas decisões eram baseadas em evidências sólidas. Mas uma idosa revelava um buraco enorme na narrativa. A audiência entra em recesso temporário, Afonso anunciou. Quero todos os registros na Santa Casa referentes àquela noite em minha mesa em 1 hora. Doutor Roberto, suas provas precisam sustentar sua acusação, pois se há registros, este caso está longe de acabar. Promotor, Atsi, isso é irregular. Doutor Roberto protestou. O julgamento já está em fase de condenação. E pode voltar à fase de instrução se houve falha na investigação. Afonso retrucou. Segurança,
leve a senhora Aurora para uma sala e traguem um chá. Ninguém aqui vai humilhar uma idosa. A voz de Afonso mudara. Dona Aurora, alisiada, foi guiada. No corredor, Doutor Roberto, enjaulado, ligou com dedos trêmulos. Precisamos conversar. Temos um problema. Na sala de espera, Lúcia perguntou a Sofia. É verdade? Estava no hospital? Sim. Lúcia respondeu. Tentei dizer, mas disseram que provas digitais eram mais importantes. Ninguém quis ouvir. Alguém ignorou seu álibi. Sofia disse. Alguém queria sua condenação a qualquer custo. Quem? No gabinete, Afonso, sozinho, olhava a praça. Suas mãos seguravam a cadeira. As palavras de Dona Aurora. Quando ninguém acredita em você. Ele sabia. Seu pai, um comerciante humilde, fora vítima de golpe imobiliário de políticos locais. Perdeu tudo. Afonso prometeu combater a injustiça, mas a ambição o transformara. A burocracia. Um homem que seguia regras sem buscar a verdade real. Uma batida. Entre. Era José. Registros da Santa Casa chegaram. Afonso leu. Entrada de Aurora Fonseca 23h15. Acompanhante. Neta Lúcia da Silva. Saída, 5 horas. As transações fraudulentas, entre meia-noite e 3 horas. Exatamente quando Lúcia estava com a avó. Coração de Afonso acelerou. Um álibi completo, documentado, irrefutável. E alguém o escondera. Depoimento da enfermeira Rosa Teixeira. Neta dedicada. Não deixou a idosa sozinha um minuto. Por que não foi chamada? Afonso pensou. Ninguém investigara o paradeiro físico. Quero a enfermeira Rosa Teixeira convocada hoje. Prioridade máxima, ele ordenou. A secretária hesitou. Então comecem agora. E Doutor Roberto, no meu gabinete em 5 minutos. Quando o Doutor Roberto entrou, pálido, senhor advogado, Afonso começou, voz gelada. Falha gravíssima. Um álibi sólido ignorado. Explicações. Promotor, revisei tudo. Se há um álibi, não estava nos arquivos. Então a polícia omitiu informações cruciais, ou o senhor omitiu do processo. Qual? Dr. Roberto engoliu seco. Juro que não sabia. Vou investigar como passou. Vai mais te investigar. Vai explicar como um caso assim chegou à condenação. Pode se retirar. Afonso, sozinho, olhou a foto do pai. As palavras de Dona Aurora. Quando o senhor fizer o que é certo, o impossível vai acontecer. Não era coincidência. Uma fagulha de justiça, verdade, propósito. Horas depois, a audiência foi reconvocada. Rosa Teixeira, a enfermeira, sentada na cadeira de testemunha. Trabalhava na Santa Casa? Afonso perguntou. Sim, promotor. Plantão na ala feminina. Lembra de Aurora Fonseca e Lúcia? Muito bem. Lúcia ficou a noite inteira. Lia a Bíblia. Momento tocante. Saiu do hospital? Afonso perguntou. Não, senhor. Verifiquei pessoalmente. Nem para comer. Dr. Roberto estava pálido. Sofia sorria. Lúcia chorava de alívio. Por que não foi chamada antes? Afonso perguntou. Rosa hesitou. Fui chamada pela polícia. Contei tudo, mas nunca mais me chamaram. Achei estranho. Murmúrio no salão. Raiva fria e Afonso. Alguém suprimira um depoimento crucial. Promotor. Sofia levantou. Solicito revisão completa. Há evidências claras de armação. Afonso assentiu. Pedido deferido. Julgamento suspenso até nova investigação. Senhorita Lúcia da Silva está livre sob custódia domiciliar. Algemas removidas. O salão explodiu. Lúcia desabou em lágrimas. Dona Aurora sentiu as pernas fraquejarem de alívio. No meio da comoção, Afonso Nunes sentiu um formigamento intenso na perna direita. Era real. Anos de dor. Os médicos haviam dito crônico e irreversível. Mas algo estava acontecendo. Enquanto Lúcia abraçava o avó, Afonso permanecia sozinho em sua cadeira, sentindo uma sensação que pensara perdida para sempre. Esperança.
O corredor da prefeitura encheu-se de flashes. Lúcia e Dona Aurora se abraçavam. Vovó, Lúcia soluçou. Você conseguiu, meu amor. Você salvou sua avó. Sofia limpava os olhos. Repórteres gritavam. Lúcia não respondia. Dr. Roberto, em seu escritório, ligava. Disse que era caso fechado. Não sabia do álibi. Se ele investigar, o esquema vaza. A voz do outro lado. Desacredite a testemunha. Ou ache outro culpado. Resolva, Roberto. Não vai cair sozinho. Ligação cortada. Dr. Roberto tremia. Ele olhou para a gaveta com documentos comprometedores. Uma batida firme. Era José, guarda municipal. Dr. Roberto, irregularidades no caso Lúcia da Silva. José abriu a pasta. E-mails trocados entre Dr. Roberto e o chefe de segurança, discutindo ajustes no sistema para garantir o resultado. Onde conseguiu isso? Dr. Roberto sussurrou. Backups da prefeitura. Tudo arquivado. Dr. Roberto sentiu o chão sumir. Preciso que venha comigo. Coopere. Enquanto Dr. Roberto era escoltado, Afonso Nunes estava em seu gabinete. O formigamento na perna direita intensificara. Pulsante, vivo, doloroso. Suava. Ele tirou sapatos e meias. Pés pálidos, dormentes. Mova, ele sussurrou. O dedão tremeu. Minúsculo, mas real. Afonso riu e chorou. As palavras de Dona Aurora. Quando o senhor fizer o que é certo, o impossível vai acontecer. Ele escolhera a justiça, questionara. O impossível estava acontecendo. Minutos que pareceram horas. Medo, esperança, gratidão. Uma batida urgente. Promotor, é a advogada Sofia. Afonso sentou. Entre. Sofia, Lúcia e Dona Aurora entraram. Recebemos uma ameaça. Afonso leu a mensagem de Lúcia. Tão desesperados. Confirma tudo. Virou o monitor. Organograma complexo. Construtora Progresso, fachada para lavagem de dinheiro. Políticos, empresários, funcionários. Desviam, superfaturam, compram silêncios. Clicou. Quem descobre, vira ameaça. Eliminam. Como fizeram com você, Lúcia. Criam evidências falsas. Destroem reputações. Condenam. Lúcia sentiu calafrios. Vi algo. Me incriminaram. Discrepâncias em contas de fornecedor. Dr. Roberto disse para não me preocupar. Afonso assentiu. Tocou no vespeiro. Aquele fornecedor era conta fantasma. Você era uma ameaça. Por que não me demitiram? Competentes fazem perguntas. Precisavam te desacreditar. Condenada por roubo, nada que dissesse teria credibilidade. Sofia, podemos levar aos federais. Derrubar a organização. Sim, mas segurança primeiro. A porta abriu. José, ofegante. Dr. Roberto desapareceu. Apartamento vazio. Encontramos documentos no escritório. Conexões com a construtora Progresso. Registros de pagamentos, instruções para manipular o caso. Lista de 12 vítimas. Quantas vidas destruíram? Lúcia perguntou. Pelo menos 12 casos em 5 anos. Padrão. Pessoa competente, pergunta, acusada, evidências plantadas, testemunhas suprimidas. O sistema esmaga. Dona Aurora puxou a manga da neta. A enfermeira Rosa, ela também está em perigo. Silêncio. A idosa tinha razão. José, viatura para Rosa Teixeira imediatamente. Proteção para esta família. Já a caminho. Afonso olhou para Dona Aurora. Não via uma idosa assustada, mas a centelha que reignitara sua chama. Ele se conformara com a injustiça de seu pai. Havia desistido. Mas aquela senhora, com sua fé, o lembrara de quem era. Um promotor que buscava a verdade. Dona Aurora, disse suavemente. A senhora é corajosa. Eu só queria salvar minha neta. E salvou. Mas fez mais. Me salvou também. Lúcia franziu o senho. Como assim? Afonso respirou fundo. Anos atrás, investigava um esquema de corrupção que envolvia a compra de terras. Sofri um acidente que me deixou com dor crónica na perna. Ontem descobri.
Não foi acidente. Foi sabotagem. As mesmas pessoas que destruíram vocês tentaram me silenciar. E eu deixei. Desisti. Tornei-me frio, amargo. Até ontem. Sofia completou. Até ontem? Sim. Quando uma senhora me disse que a justiça poderia ser reerguida se eu fizesse o certo, achei absurdo, mas ela estava certa. Ele empurrou a cadeira, mãos na mesa. Tremendo, Afonso Nunes se levantou. Lúcia soltou um grito abafado. Dona Aurora paralisada. Sofia fraquejou. José deixou cair a pasta. Não é possível, Lúcia sussurrou. Eu também achava, Afonso respondeu, voz tensa. Mas está acontecendo. Sinto mais força. Médicos diriam impossível. Mas está acontecendo. Ele segurou a mesa, deu um passo trêmulo, depois outro. Desajeitado, mas passos reais. Quando a senhora me desafiou ontem, Afonso continuou, olhando Dona Aurora. Não só a libertar sua neta, mas a acordar, a lembrar por que sou promotor, a buscar a verdade. Deu mais um passo, tocou o ombro de Lúcia. Quando escolhi investigar, algo em mim despertou, literalmente. Batida urgente. José, ofegante. Promotor. Encontramos Rosa Teixeira. Bem, mais 2 homens tentaram invadir sua casa. Escapou. Afonso voltou à cadeira, exausto. Tragam-na para cá e segurança máxima. Ele olhou os documentos. Evidências para derrubar a organização. Precisamos ser estratégicos. Se mostrar-os tudo, apagam rastros, sacrificam peças menores. Doutor Roberto, Sofia disse. Bode expiatório. Exato. Culparão ele. Os verdadeiros intocados. Então o que fazemos? Lúcia perguntou. Afonso sorriu. Viramos o jogo. Acham que controlam, que sacrificam peças. Mas esqueceram algo. A rainha. Às vezes a rainha vem em forma de uma senhora corajosa que se recusa a desistir. Olhou para Dona Aurora com profundo respeito. Amanhã vamos reabrir não só o caso de sua neta. Vamos reabrir todos da lista. Mostraremos ao mundo o que fizeram. Não vou parar até que cada um enfrente a justiça. Dona Aurora se aproximou. O senhor vai andar no salão amanhã? Afonso segurou a mão dela. Vou fazer mais que isso. Vou correr atrás da justiça que eles pensavam ter enterrado. Todos ali souberam. Algo extraordinário começara. Verdades à luz. Inocentes vindicados. Um sistema desafiado. A tempestade apenas começava. E quem plantara as sementes não imaginava o furacão que colheria. O sol da manhã entrava pelas janelas do salão da prefeitura. Mais lotado do que nunca. Afonso Nunes estava em seu gabinete. A cadeira giratória no centro. Mas ele de pé, apoiado em uma bengala improvisada, praticando passos curtos e trêmulos. Suor escorria pelo rosto. Só mais um, murmurava. Só mais um. José entrou, parando ao vê-lo. Promotor, não sabia que conseguia? Não conseguia, até dias atrás. Afonso sentou, exausto. Mas hoje precisa estar pronto para algo maior. José, sombrio. Temos novidades. Encontramos Dr. Roberto. Do rio. Pescadores acharam o corpo na madrugada. Silêncio. Afonso fechou os olhos. Raiva e tristeza. Dr. Roberto, corrupto, manipulador, mas peça sacrificada. ¿Suicidio? Afonso perguntou. Oficialmente sim, mas legista achou marcas. Forçado a escrever confissão antes do fim. José colocou saco plástico. Carta manuscrita, manchada de água. Afonso leu. Confissão completa. Dr. Roberto assumia culpa, pedia perdão. Perfeita demais. Mataram-no e forjaram suicídio. Afonso disse, voz carregada de fúria. Eliminaram a única testemunha direta, mas não a única evidência. José colocou pasta. Antes de desaparecer, Dr. Roberto enviou e-mail programado para advogado. Não cancelou. Afonso abriu a pasta. Documentos detalhados, transferências, gravações, e-mails, nomes. Prefeito, Dr. Machado. Vereador Cássio Mendes. Sargento Oliveira. Os arquitetos do esquema. Machado controlava. Cássio protegia. Oliveira manipulava. Prefeito.
até uma senhora desmantelá-lo. Onde estão agora? Afonso perguntou. A caminho da audiência, convocados como testemunhas. Não sabem das evidências. Afonso sorriu. Sorriso de predador. Então vamos dar a eles o show que merecem. No corredor, Lúcia e Dona Aurora caminhavam. A idosa sem medo, mas Lúcia sentia a mão tremer. Vai ficar tudo bem, meu amor, Lúcia sussurrou. Hoje acaba, prometo. Eu sei, minha filha, Dona Aurora respondeu. Promotor Afonso fará o certo. Milagres acontecem. Sofia, olhos vermelhos mais feroz. Lúcia, José me passou informações, nomes dos culpados. Evidências sólidas, mas são poderosos. Prefeito, vereador, chefe de segurança. Um erro, escapam. Lúcia sentiu o peso. O que fazer? Confiar no promotor Afonso, na justiça e na esperança que sua avó acendeu em nós. Dentro do salão, Dr. Machado, Cássio, Sargento Oliveira entraram como donos do lugar. Não sabiam o que os esperava. Dona Rosa Teixeira sentada, nas primeiras fileiras, com 2 guardas. O murmúrio cessou quando Afonso Nunes entrou. Em sua cadeira, mas diferente. Sua energia. As pessoas sentiram. Afonso na mesa principal. Microfone, martelo 3 vezes. Esta audiência está aberta. Não só para revisar o caso Lúcia da Silva, para expor uma rede de corrupção que destruiu vidas, manipulou justiça. Burburinho. Os 3 trocaram olhares. Chamo à frente o prefeito Dr. Machado. Machado levantou, sorrindo tenso. Promotor, cooperarei. Minha gestão, sempre dentro da lei. Afonso abriu pasta. Então me explique. Transferências milionárias para contas fantasmas. Pagamentos para Dr. Roberto, encontrado morto ontem. Contratos superfaturados com empresas inexistentes. O sorriso de Machado desapareceu. Não sei do que fala. Se houve sem meu conhecimento. Sem seu conhecimento? Afonso projetou e-mail. Machado para Dr. Roberto, detalhando como plantar evidências contra a Lúcia. Este é seu e-mail pessoal, sua assinatura, suas instruções para incriminar. Sala explodiu. Machado empalideceu. Hackeado, falsificado. Pode, mas não foi. Afonso, chama o vereador Cássio Mendes. Cássio levantou, menos confiante. Vereador, o senhor patrocinou 3 projetos de lei que beneficiaram a construtora Progresso. Em troca, recebeu doações de campanha que somam milhões. Doações legais, de empresas fantasmas para lavar dinheiro. Afonso projetou documentos. Usou sua influência para enterrar investigações. Cássio tentou falar. Voz falhou. Olhou para os lados. Finalmente, chamo o chefe de segurança, Sargento Oliveira. Oliveira levantou, máscara de pedra. Sargento, 12 casos. 12 inocentes incriminados sob sua supervisão. Evidências plantadas. Testemunhas suprimidas. Investigações direcionadas. Para proteger a construtora Progresso e silenciar quem perguntava. Prove, Oliveira disse, voz gelada. Afonso bateu o martelo. Oficial José, traga as testemunhas. Portas laterais abriram. Pessoas entraram. Vítimas da lista. Teresa Fonseca, contadora. Ricardo Neves, jornalista. Um por um, contavam suas histórias. A dor, a injustiça. O padrão inegável. Dona Aurora segurava a mão da neta. Machado tentou sair. Guardas bloquearam. Cássio puxou o celular. José confiscou. Oliveira imóvel. Rosto sem cor. Não podem provar nada. Machado explodiu. Alegações. Coincidências. Temos o depoimento de doutor. Roberto. Afonso cortou antes de ser assassinado. Assassinado, não suicídio. Assassinar. Dr. Roberto enviou evidências para advogado pessoal antes de desaparecer. Gravações de conversas, instruções, registros de pagamentos e uma confissão em vídeo. Afonso fez sinal. Tela desceu. Vídeo de Dr. Roberto. Rosto pálido. Meu nome é Dr. Roberto. Se veem isso, fui encontrado. Mas a verdade sobreviverá.
O vídeo, 5 minutos. Dr. Roberto detalhava. Nomes, valores, métodos, ameaças. Voz quebrando. Fiz coisas terríveis. Destruí vidas. Por medo. Medo deles. Agora esse medo vai me matar. Não cometam meu erro. Não deixem o medo vencer a verdade. Silêncio absoluto. Afonso olhou os 3 algemados. Responderão por cada crime. Cada vida destruída, cada lágrima. Machado sacou o pendrive. Acham que somos só nós 3? Isso vai muito além. Prefeitos, vereadores, delegados. Se caímos, levamos todo mundo. Jogou e pisoteou. Tarde demais. José já o algemava. Nesse caos, Afonso Nunes decidiu que era hora. Hora de se levantar, fisicamente e simbolicamente. O salão em puro caos. Guardas continham Machado, que gritava nomes. Jornalistas capturavam. Cássio desabara. Oliveira derrotado. Afonso respirou fundo. Mãos nos braços da cadeira. Coração batia forte. Músculos vibrando. Ordem, martelo. Ordem. Desta vez mais alto. Era hora de se impor. Braços tremendo, Afonso empurrou. Dor como relâmpagos. Não parou. Centímetro por centímetro, seu corpo ergueu-se. Suor escorrendo, mandíbula apertada. E então, de pé, sem apoio, suas próprias pernas, tremendo mas firmes. José foi o primeiro a perceber. Congelou. Meu Deus, sussurrou. Sofia deixou cair a pasta. Lúcia viu. Apertou a mão de Dona Aurora. A avó seguiu o olhar. Vovó, Lúcia sussurrou. Ele conseguiu. Ele realmente conseguiu. Um por um, todos perceberam. O barulho diminuiu, substituído por ofegantes sons de incredulidade. Câmeras viraram. Silêncio absoluto. As pessoas fixas. O promotor Afonso Nunes, de pé. Afonso segurou a mesa, estabilizando-se. Com determinação, deu um passo, depois outro. Rígido, mas passos reais. Ele estava andando. Uma senhora nas fileiras de trás soluçou. Uma represa rompeu. Todos choravam. Alguns de joelhos, outros abraçados. Afonso continuou, passos mais firmes, até o centro do tablado. Virou-se para a multidão. Há anos, ele começou, voz ecoando no silêncio. Eu perdi a capacidade de andar sem dor, mas algo pior. Perdi a fé na justiça, na verdade. Olhou para Dona Aurora, que sorria através das lágrimas. Uma senhora me desafiou. Prometeu que eu faria a justiça reerguida, se fizesse o certo. Achei impossível, esperança ingênua. Deu mais um passo, sem hesitação. Mas ela estava certa. Não sobre magia, sobre algo mais profundo. Quando escolhemos fazer o certo, justiça sobre conveniência, verdade sobre facilidade, algo em nós se cura, algo desperta. Virou-se para os 3 algemados. Machado parara de gritar. Cássio chorava. Oliveira derrotado. Construíram um império sobre injustiças. Destruíram famílias, vidas, mancharam o sistema. Achavam-se intocáveis. Afonso deu outro passo em direção a eles. Mas toda injustiça, cedo ou tarde, encontra seu acerto de contas. E hoje é esse dia. Bateu o martelo. Prefeito Dr. Machado, vereador Cássio Mendes, sargento Oliveira, formalmente acusados de formação de quadrilha, corrupção, fraude, falsidade ideológica e mandantes do assassinato de Dr. Roberto. Serão presos e responderão por cada crime. Guardas avançaram. Machado tentava gritar. Espasmos sinais de um império. Afonso voltou sua atenção para as vítimas. Para cada um, o município e o Estado oferecem desculpas formais e compensação completa. Nomes limpos, registros apagados, dias presos injustamente compensados financeiramente. Teresa Fonseca desabou em lágrimas. Ricardo Neves sorria. Pessoas que perderam anos, sofreram humilhações, recebiam justiça e reconhecimento. Afonso ainda não terminara. Lúcia da Silva, aproxime-se.
Lúcia caminhou, segurando a mão da avó. Senhorita da Silva, em nome deste município, da justiça, peço perdão. Por não ter escutado, por quase condenar, por falhar com você e sua família. Lúcia assentiu, sem palavras. Afonso desceu do tablado, passos firmes, estendeu a mão para Lúcia. Obrigado, disse, por ter uma avó que me ensinou o que eu havia esquecido. Justiça não é só aplicar leis, é buscar a verdade e proteger inocentes, ter coragem de questionar. Lúcia apertou a mão do promotor. Reconhecimento, redenção. Duas almas quebradas juntas consertando o sistema. Afonso ajoelhou-se diante de Dona Aurora. Dona Aurora, sua voz quebrou. A senhora salvou sua neta. Salvou 12 outras famílias. E me salvou. Não só a esperança da minha saúde, mas minha alma. Eu só queria que o senhor fizesse o certo, Dona Aurora respondeu. Porque quando fazemos o certo, coisas boas acontecem, até as impossíveis. A senhora estava certa, mais do que imagina. Afonso pegou o certificado oficial. Por sua coragem extraordinária, fé inabalável e por ser a centelha que acendeu a justiça. À senhora, Dona Aurora Fonseca, é concedida a medalha ao Mérito Cívico de Vila Flor, a maior honraria deste município. O salão explodiu em aplausos. Pessoas de pé, jornalistas capturavam. Afonso colocou a medalha no pescoço da senhora. Dona Aurora olhou para a medalha, para a neta, para o promotor. As emoções que segurara vieram à tona. Chorou de alívio, vitória, gratidão. Lúcia a pegou nos braços. Choravam sem vergonha. Lágrimas de quem quase perdera tudo e tinha tudo de volta. Dona Rosa Teixeira, sua avó tem uma força incrível. Eu sei, Lúcia respondeu. Sempre soube. Afonso voltou ao tablado, de pé, fez sua declaração final. Este caso nos ensinou que o sistema de justiça é feito por pessoas. Pessoas podem errar, ser corrompidas, falhar, mas pessoas também podem se levantar, questionar, lutar. Olhou para cada rosto. Que esta história sirva de lição. Para os poderosos, vocês não estão acima da lei. Para os inocentes, não desistam. A verdade encontra seu caminho. E para todos nós, nunca subestimem o poder de uma pessoa corajosa que se recusa a aceitar o errado como normal. O martelo bateu. Caso encerrado. Ninguém saiu. Saboreavam o momento. O dia em que viram justiça verdadeira. O dia em que um homem recuperou a esperança. O dia em que uma senhora salvou não só sua neta, mas restaurou a fé de uma vila. Semanas depois, uma placa na prefeitura. Neste salão, Dona Aurora Fonseca nos ensinou que coragem não tem idade, justiça não tem limites, e milagres acontecem quando fazemos o certo. Que nunca nos esqueçamos. Lúcia conseguiu emprego na biblioteca, agora reformada. Dona Aurora voltou a ser a inspiradora de sempre, contando histórias. Carregaria a medalha como lembrança de que até os mais velhos podem mover montanhas. Afonso Nunes, transformado. Seus processos, referência de equilíbrio e compaixão. Caminhava pelos corredores sem dor. Cada passo, uma lembrança. Desistir nunca é opção. As outras vítimas reconstruíram suas vidas. Teresa, contadora em ONG. Ricardo, jornalista, livro Sucesso Regional. O legado. Um sistema que aprende a se levantar. Coragem vencendo o medo. Verdade derrotando mentira. Amor de avó mais forte que qualquer adversidade. Nunca subestimar o poder de uma pessoa vivida que acredita que o impossível é apenas uma questão de ter fé suficiente para tentar.